Pegando como gancho a Eurocopa, a Copa América que estão acontecendo a todo vapor, eu resolvi pegar como gancho o futebol de seleções aí que tá em alta, né, nos últimos dias, para trazer uma discussão, um debate aqui com vocês que estão acompanhando meu canal, que é a gente poder rever as datas FIFA, os campeonatos de seleções. Então eu vou trazer aqui nesse vídeo uma ideia, que seria a Liga Mundial de Seleções, baseado no que já existe, que é a Liga das Nações da UEFA, só que versão mundial, e também vou trazer aqui alguns pontos que a data FIFA deveria mudar, como por exemplo ter menos data FIFA do que existe atualmente. Antes, só não esqueça aí de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. O like ajuda demais aqui no meu trabalho. E para começar, vamos então trazer os problemas da data FIFA hoje atualmente aí para seleções. A data FIFA ocorre de maneira esporádica, né, ao longo do ano. São sempre 10 jogos que as seleções têm direito, além, lógico, dos campeonatos especiais, que seria a Copa América, a Eurocopa, a Copa do Mundo, que ocorre geralmente em junho. Além das datas para os jogos, também tem o tempo ali para os atletas se deslocarem do seu clube até a seleção. E sempre tem um tempo ali de 2 dias, geralmente, para as seleções treinarem ali para o primeiro jogo. É lógico que tudo isso é meio atropelado, é tudo muito rápido. E isso acaba gerando problemas. Primeiro, que é muito cansativo para os atletas. Muitas vezes eles, principalmente para os países, né, que ficam longe da Europa. A maioria dos principais jogadores do mundo estão concentrados na Europa. Então imagina os jogadores do Japão ou jogadores da Coreia do Sul que durante a data FIFA precisa se deslocar rapidamente até a Ásia. Ali até para você treinar a seleção, na verdade não é nem bem um treino, é mais ali para poder minimamente trazer ali uma química entre os jogadores, trazer ali um ritmo entre os jogadores e já ir para a partida, né? Tem outro ponto também, que são as lesões que podem gerar durante a data FIFA, né? E como você tem ali 5 datas FIFA espalhadas no ano, né? Isso pode agravar mais ainda. E lembrando, seleção não paga salário. Quem paga salário são os clubes. Então, às vezes, você pode acabar pagando salário ali para um jogador, ficar praticamente 2 semanas ali com a seleção. Às vezes ele se machuca e vai desfalcar o clube depois. Então, esse é um outro problema que os clubes acabam sempre criticando, né? E aí entra no ponto principal. Essas datas FIFA geralmente têm jogos desinteressantes. Jogos de amistosos, jogos de eliminatórias em que a maioria dos jogos de eliminatórias são jogos com pouco apelo. Por exemplo, na Europa tem direto Inglaterra e San Marino, Alemanha contra Gibraltar. Por exemplo, as eliminatórias aqui da América do Sul, de 10 seleções, 7 se classificam. Fora eliminatórias, você tem amistosos, né, aqui para os times sul-americanos. A Europa tem a Liga das Nações, que a gente já vai falar sobre isso. Óbvio que ainda tem jogos interessantes, acaba tendo um jogo ali importante, mas de maneira geral, são jogos que você percebe que até os próprios jogadores às vezes tiram o pé, né, não jogam com a mesma intensidade do que eles jogam quando estão por um clube. E o fator da Liga das Nações, que eu disse que a gente ia comentar, faz com que a Europa fique jogando só entre si. Por exemplo, os amistosos que o Brasil fez contra a Espanha, contra a Inglaterra recentemente, é uma situação muito rara, muito atípica, porque de maneira geral, os clubes europeus ou vão estar jogando eliminatórias para Euro, ou eliminatórias para a Copa do Mundo, ou vão estar jogando a Liga das Nações. Então, esse intercâmbio, que era legal, né, entre times europeus e times sul-americanos, por exemplo, até para os times africanos, asiáticos jogarem com o principal mercado do futebol, que é a Europa, isso acabou praticamente. Então, são todos os pontos que são ruins aí para o futebol de seleções, e eu quero trazer aqui, propor, né, algumas soluções. Lógico, quem sou eu na fila do pão para querer solucionar alguma coisa? A ideia aqui é pra gente trocar ideia como se a gente estivesse na mesa do bar, como se a gente estivesse conversando aí pessoalmente, numa boa, tá? Então pode você também trazer propostas, você pode criticar o que eu vou falar aqui, você pode concordar, deixe sua opinião nos comentários, mas não precisa xingar ninguém, né? Tudo com respeito, tudo na tranquilidade, beleza? Primeiro, o que eu sugiro é uma ideia que vem do Ubira Leal, jornalista aí da ESPN, que eu acho genial, que é você pegar a data FIFA e transformar em 2 blocos durante o ano e acabar com a data FIFA como a gente conhece hoje, espalhada ao longo do calendário e ao longo do ano. Então a data FIFA aconteceria sempre em janeiro e em junho. Em junho já é natural ter futebol de seleções. Se não é Eurocopa e Copa América, é Copa do Mundo. Então já é uma data tradicional, um mês tradicional para assistir futebol de seleção. Janeiro é um mês que é mais devagar para o futebol sul-americano, ou seja, os clubes brasileiros estão voltando de férias, estão em pré-temporada, os campeonatos aqui na América do Sul estão recomeçando, né? A temporada está começando,
E lá na Europa, por exemplo, a Espanha às vezes fica uma semana parada, a Itália fica uma semana parada na primeira semana ali do ano. A Alemanha não tem calendário, por exemplo, em janeiro, por conta do inverno. E vários outros países da Europa têm um calendário mais tranquilo em janeiro. Então seria ali um momento ideal para que tivesse futebol de seleção, para que tivesse data FIFA. Acabaria, né, a data FIFA como a gente conhece hoje, que é espalhada aí de maneira aleatória ao longo do calendário, e você faria com que as competições e os amistosos, enfim, os jogos de seleções ocorressem em janeiro e em junho. E aí, quais são os benefícios de você fazer a data FIFA apenas em 2 meses durante o ano? Primeiro que a Copa das Nações da África e a Copa da Ásia, que acontece em janeiro, os clubes parariam de perder os jogadores aí por conta dessas competições. Então, quantas vezes a gente já não viu o Salah desfalcando o Liverpool porque estava jogando a Copa das Nações da África? Então é muito comum vários times europeus perderem jogadores africanos. O mesmo aconteceu com o Sono. O Sono já desfalcou jogos do Tottenham porque estava jogando a Copa da Ásia em janeiro. Então você permitiria que ocorressem competições de seleções durante janeiro sem desfalcar os clubes europeus. Outro ponto é que você melhora muito a logística, porque quando você tem várias datas FIFA, toda hora o jogador tem que estar saindo da seleção, voltando pro clube, do clube voltando para a seleção. Quando é na Europa, tranquilo, né? O jogador ali é inglês, vai jogar na seleção inglesa, tá em casa. Quem é da América do Sul, quem é da África, quem é da Ásia, que joga na Europa, que é a maioria dos jogadores, né, que jogam futebol de seleções, a logística, como eu falei, é muito bizarra. Então imagina os jogadores japoneses que jogam na Inglaterra, na Alemanha, toda a data FIFA tem que se deslocar até o Japão, que é uma viagem muito desgastante. Então você tendo ali um único momento em que, beleza, o cara do Japão, aí em janeiro, chegou janeiro, data FIFA, ele vai até o Japão e ele vai ficar durante todo o mês. Ele não vai precisar fazendo esse ping-pong Europa, Ásia a todo instante. Ele vai fazer isso só uma vez. Aí, lógico, ele vai fazer os jogos do Japão ali pelo continente asiático. E aí, depois, quando acabar a data FIFA, ele volta para a Europa e volta para a temporada europeia. Um outro ponto também é que você não perde mais data, porque toda vez que o jogador tem que fazer esse ping-pong entre sair do clube e ir para a seleção, sair da seleção e voltar para o clube, todo esse tempo de deslocamento faz com que no calendário mundial a data FIFA acaba comendo datas que poderiam servir datas para jogos. Pode perceber que nos 9 dias de data FIFA que geralmente ocorrem apenas 2 jogos. Você não vai perder mais tantas datas por conta de deslocamento e viagem dos jogadores, já que eles vão ficar um mês inteiro ali junto com a sua seleção. A questão de entrosamento também, você ficar ali um intensivão com sua seleção e o treinador poder treinar várias vezes seguidas, isso também melhora o desempenho do time, isso pode melhorar a qualidade dos times de seleções. E em janeiro, se o jogador não tiver com a seleção, ele vai estar fazendo um pré-temporada, vai estar, por exemplo, um time europeu que tem seus jogadores que não foram convocados, pode estar fazendo uma pré-temporada, pode estar viajando para fazer jogos amistosos. Mesma coisa aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os jogadores que não forem convocados vão estar em pré-temporada, que já ocorre aqui normalmente. Por exemplo, os times alemães que não jogam em janeiro, eles fazem uma intertemporada, eles viajam pela Europa, até fazem viagens internacionais, justamente para fazer essa intertemporada para voltar à ativa para o segundo semestre aí da temporada europeia. Aproveitando que a gente está falando de futebol de seleções, você já sabe, na Eurocopa aí estamos indo para a fase de mata-mata e vamos ter Suíça e Itália. E na 1xBet, se cadastrando e usou no meu cupom Revoluciona 1x, você ganha até 200% de bônus do seu depósito. Ou seja, se você depositar 50, você terá 150. Se você depositar 100, você terá 300. E a dica que eu dou na 1xBet é o jogo Suíça e Itália. Seja empate, seja na Suíça ou seja na Itália, no que você for apostar, a odd tá bem interessante. Por exemplo, a Suíça, que, cara, pode até ser considerada favorita, né, no jogo, tá com uma odd 3.5. A Itália, odd 2.5. Empate, odd 2.9. Então já fica a dica aí, o jogo vai acontecer nesse sábado, dia 29. Aproveite e opte ali pela Itália ou pela Suíça. Eu iria de Itália porque eu tenho um carinho especial pela seleção italiana. Aproveite, use o meu código aqui, Revoluciona 1x, para ganhar até 200% de bônus no seu depósito. E lembrando, galera, é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Não é renda extra, você não vai ficar milionário, é apenas para você se divertir. Beleza? Então
Então aproveite o meu cupom e se cadastre agora na 1xBet aqui no link do comentário fixado. Então como que ficaria o calendário? Vamos pegar o calendário desde agora. Então, por exemplo, agora junho, a gente tá tendo aí a Copa América e a Eurocopa. Em janeiro, a gente teria ali a Liga Mundial das Nações, que eu já vou explicar como que funcionaria o formato. Em junho de 2025, o Super Mundial de Clubes, que já tá programado. Em janeiro de 2026, as eliminatórias para a Copa do Mundo. E junho de 2026, a Copa do Mundo. Em janeiro de 2027, novamente, a Liga Mundial das Nações, ou seja, a Liga Mundial das Nações aconteceria a cada 2 anos. 2025, 2027, depois 2029 e assim por diante. Junho de 2027, novamente, o Super Mundial de Clubes, ou seja, ao invés do Super Mundial de Clubes acontecer a cada 4 anos, aqui aconteceria a cada 2 anos, justamente até porque os times europeus, os grandes times europeus, eles querem se enfrentar mais vezes. E talvez com esse argumento e com dinheiro, obviamente, a FIFA possa convencer. E faz mais sentido para os clubes o ciclo ser a cada 2 anos, né? Para um Super Mundial, do que 4 anos, justamente pela rotação alta, né, de jogadores dos clubes em relação às seleções. Novamente, Super Mundial de Clubes em 2027, depois aconteceria em 2029 e assim por diante. E aí, em janeiro de 2028, aqui na América do Sul, aconteceria a primeira parte das eliminatórias para a Copa do Mundo. Na Europa, eliminatórias para a Eurocopa. Na Ásia, a Copa da Ásia. Na África, a Copa das Nações da África. Enfim, cada continente ali poderia estar envolvido em alguma competição. Em junho de 2028, novamente a Copa América e a Eurocopa. Então, o Super Mundial de Clubes aqui aconteceria a cada 2 anos, com 32 clubes normalmente, e aí entra a Liga Mundial das Nações. Teriam 5 divisões, ou seja, você teria 16 times em cada divisão, e para você dividir esses times dentre as 5 divisões, seria de acordo com o ranking da FIFA que existe agora. Então, as 16 primeiras equipes ficariam na primeira divisão, os países que estão entre a 17ª posição até 32ª posição na segunda divisão, e assim por diante. E aí subiriam sempre 2 times e cairiam 2 times. E o formato é muito simples. Você teria ali um país sede, onde aconteceria aquela competição. Então, cada divisão teria o seu país sede. Então, vamos supor que a próxima Liga Mundial, a primeira divisão aconteceria na Itália, a segunda divisão no Japão, a terceira divisão na Turquia e assim por diante. Seriam 4 grupos, com 4 seleções em cada grupo. Se classificariam os 2 primeiros para as quartas de final. O último de cada grupo disputaria uma repescagem, ou seja, nessa repescagem, os times que vencerem permaneceriam em sua respectiva divisão, e os times que perderem vão ser rebaixados. E aí, quartas de final, semifinal, final para definir o campeão. No caso, da segunda divisão, terceira, quarta, quinta, os 2 times que chegarem na final seriam os 2 times que se classificariam para a próxima divisão. Os países que ficarem abaixo da quinta divisão, ou seja, o que seria uma sexta divisão, a partir dali seria continental. Então, ou seja, os países das Américas que restaram disputariam uma eliminatórias para poder se classificar para a quinta divisão. Na Europa, a mesma coisa. Enfim, você teria ali dividido por continente os países que ficarem abaixo ali da quinta divisão. Assim seria a Liga Mundial das Nações. E qual que seria o principal ponto aqui? Ao invés de você fazer amistosos, aleatórios, que não valem nada, você transforma isso numa competição. Então, o Brasil e Inglaterra, Brasil e Espanha que a gente assistiu, que foi bem legal, cara, poderia ter uma carga maior de emoção se essa competição tivesse valendo alguma coisa, tivesse valendo um título. A Copa do Mundo continuaria sendo a principal competição, e a Copa do Mundo sempre vai ser a principal competição de futebol do mundo. Só que a Liga Mundial das Nações seria aqui uma segunda prateleira, né? Um segundo patamar de campeonato. E aí também mostra, né, a evolução da equipe. A questão do rebaixamento também traz um senso de urgência para as equipes sempre poderem quererem se aprimorar para não caírem de divisão. Então seria legal isso também, para as seleções sempre estarem buscando ali, estarem jogando seu melhor futebol. Enfim, é apenas uma ideia. Coloque aí nos comentários se você gostou dessa ideia. Coloque nos comentários se você gostou da forma como eu faria aqui as datas FIFA também. Pode discordar completamente, tá tudo bem, só não precisa xingar, como eu já falei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa o like, muito importante o like. Se você ficou até aqui o final, é porque você gostou, então deixe joinha aí, que fortalece muito aqui meu trabalho, beleza? Espero que vocês tenham gostado, vou deixar mais um vídeo aqui do Futebol Evoluciona para que vocês possam continuar assistindo aqui os nossos vídeos. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, abraço!